Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro e a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje, vamos debater muito sobre a lei que foi alterada agora na última quarta-feira no plenário da Câmara em relação ao pagamento do Profut. Mas está aqui comigo o companheiro Guido Bortolomazzi, que traz o seu destaque inicial. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E não só o detalhe com o Profut, nós vamos discutir também as contas do Santos Futebol Clube, aquilo que aconteceu na última reunião e a próxima reunião que vai acontecer no dia 30 de junho. Será que se as contas foram reprovadas, como já foram da de 2018 e da de 2019, acontecer de novo, afasta o presidente do clube? Será que acontece isso? Daqui a pouco nós vamos discutir esse assunto. Bom, e a bola voltou a rolar com muita controvérsia ontem no Rio de Janeiro. O Flamengo derrotou o Bangu pelo placar de 3-0, com muito protesto dos dirigentes do Fluminense, do Botafogo, que acham que a decisão da volta foi mais política do que racional. Um intervalinho rápido, porque no próximo bloco tem muito assunto com convidados especiais. Até já. Bem, de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte. Deixa eu pegar o boa tarde do nosso convidado, o doutor Gazola, que gentilmente atende a nossa reportagem e vai trazer aqui algumas opiniões importantes acerca do momento que vivemos no futebol brasileiro e até a situação do futebol mundial. Doutor Gazola, muito boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Edson, Guido, amigos. Tudo indo, né? Caminhando na medida do possível, graças a Deus. Estamos levando nesse momento tão difícil. E apesar da distância física, é um grande prazer estar com vocês aí mais uma vez. Muito bem. Eu quero iniciar rapidamente o programa falando sobre a Lei 1013/2020, que teve agora na última quarta-feira, foi aprovada nessa última quarta-feira, proposta de autoria do deputado Hélio Leite, do DEM do Pará, que suspende temporariamente os pagamentos de parcelamentos de débitos de clube junto à Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também ao Banco Central. Todos eles previstos no Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal, que é o Profut. O relator desse projeto é o deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais. Foram encaminhadas no plenário 22 emendas. Eu conversei com o assessor dele ontem em Brasília. Ele me falou o seguinte, Edson, as 22 nós vetamos tudo. O deputado Marcelo Aro vetou tudo. Entre essas propostas era o seguinte, tinha um deputado que falou, olha, já que vamos suspender o pagamento do Profut, vamos dar esse fôlego para o clube, então nada melhor do que os clubes também, aqueles que ganham até 2 salários do piso máximo da Previdência, que é de 6.100. 2 vezes dá 12.200. Qualquer funcionário do clube que ganhar até 12.200 não tem desconto, vai pagar integral. Essa e outras propostas foram tudo derrubadas. Tudo derrubada. Então eu gostaria de saber o seguinte, com o doutor Gazola, a respeito disso. O relator, o Marcelo Aro, me disse também o seguinte, Gazola, vai para o plenário agora do Senado. Uma das coisas que ele derrubou é que no atual Profut é feito um pagamento de um percentual de 0,35% a 0,85%, que vai para um fundo de ex-atletas e também um percentual que vai para algumas entidades que trabalham com esporte amador. O que fez o Marcelo Aro, o deputado, que é o relator do projeto? Falou, isso aí nós vamos tirar. Os clubes não vão pagar mais. Aí eu falei, mas lá no Senado, o Romário, que é senador e ex-jogador, capaz de falar, olha, eu não concordo com isso. E se ele fizer isso, volta tudo para trás. Ele falou, mas acontece que nós já temos fechado no Congresso Nacional, né, entre os deputados, qualquer mudança que for feita no Senado, a gente derruba na Câmara. E já manda imediatamente para o presidente Bolsonaro para ele sancionar a lei. O que o senhor acha desta medida de dar um fôlego até o fim da pandemia, hein? E quem vai determinar o fim da pandemia é o Ministério da Saúde do governo federal. Mas admitamos que vai até dezembro. Deve começar a partir de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5 meses sem pagar Profut. Vai dar um respiro para os clubes aí, doutor Gazola? Bom, antes de mais nada, parabenizar o Edson Calegares pela profunda pesquisa
né, e foi atrás conversar com o assessor. Parabéns, Edson. Isso daí nos traz assim, elementos que a mídia normalmente não traria. É claro que é um respiro fundamental, né? Nós estamos num momento atípico, jamais vivido pela humanidade, né? Principalmente em tempos modernos. E claro que a micro, a pequena, a média, a grande empresa precisam e têm encontrado respaldo do governo em termos de prorrogar fundo de garantia, suspender contrato de trabalho, tudo em decorrência da pandemia. Os clubes de futebol, que para muitos não merecem essa atenção do ente público, merecem, de qualquer maneira, o mesmo tratamento. E claro que dá um respiro. Embora é aquilo, né? Por exemplo, a gente fala das coisas do Santos, o Profut, claro, é uma parcela, eu não sei valores exatos, mas certamente expressiva a ser desembolsada mensalmente. Mas antes o nosso problema fosse só Profut, né? Nós temos, assim, dívidas elevadíssimas, de curto e médio prazo, e além de compromissos mensais como folha de pagamento, né? Que foi reduzida unilateralmente aí pelo presidente Pérez e pode também nos trazer vários problemas. Agora, especificamente, respondendo à tua pergunta, eu acho providencial, né? Tenho certeza que o Senado deve acolher, apesar de eventual divergência diminuta ou média, mas isso vai para a sanção presidencial, que certamente é inevitável a necessidade, a premência de um respiro aos clubes do futebol. Eu não sei, sinceramente, que mesmo com essa medida, se alguns aguentarão. É aquilo, se time de futebol fosse empresa comum, a decretação de quebra, recuperações judiciais seriam corriqueiras e infelizmente, certamente práticas usuais. Mas os clubes do futebol, entidades desportivas que não almejam lucro, né? Então tem uma certa proteção e isso que acho que dá uma sobrevida. Eu também perguntei ao assessor do deputado Marcelo Aro, admitamos, né? Eu não sei exatamente quanto é que o Santos paga de Profut, mas vamos supor que o Santos paga 500 mil por mês. Falei para ele assim, hipoteticamente, de agosto a dezembro são 2,5 milhões. Esses acordos do Profut podem ser feitos até em 20 anos. E admitamos que o Santos tenha feito em 20 anos. Começou em 2015, nós estamos em 2020, se passaram 60 meses que o Santos pagou. 240 meses menos 60, faltam 180. Falei para ele, esses 2,5 milhões, que seria de agosto a dezembro, como é que vai pagar? Chega em janeiro, acabou a pandemia. Paga do mês e mais uma dessas que ficou para trás? Ele falou, não. Esses 2,5 milhões, admitamos que faltam 180 para o Santos terminar o acordo do Profut, é diluído nos 180. Em janeiro ele vai pagar a do mês, mais uma pequena parte desses 2,5 milhões, diluídos nos 180 meses. E com relação, Guido e doutor Gazola, há um problema sério, que é o não pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço, que dá ao jogador a prerrogativa de solicitar na justiça a sua liberação do clube. Ele falou, fica suspenso isso. Eu falei, tem jogador que já está com 2 meses sem o depósito, mais um ele já poderia adquirir. Ele falou, amigo, fica suspenso. Guido Bortolomazzi, vamos lá. É uma situação que nós estamos vivendo atípica no Brasil, né? Não adianta a gente ficar discutindo tantas coisas que estão envolvendo o governo federal, clubes, sindicatos, porque cada um tomou uma decisão para ajudar e é lógico que os clubes estão se segurando nessas novas normas aí que eles têm que atender e cada um com os seus problemas. É o mesmo caso dos salários do Santos, né? O acordo não foi feito com os jogadores. A diretoria entende que fez o que estava na lei com relação ao sindicato dos empregados, não do futebol, né, ligado diretamente ao sindicato dos jogadores, mas outros sindicatos, e acabou se respaldando nessa determinação. Já tivemos alguns clubes aí que pagou 70%. Né? O Corinthians, por exemplo, pagou 70% para os funcionários e pagou 25% para os jogadores. Quer dizer, tirou 70% dos funcionários
mas pagou apenas, tirou 25%. Não. Tirou do jogador. 70% dos funcionários. Então, tirou 70%, descontou. Sim. Por quê? Porque o governo completa o Sim. resto. E E dos para os jogadores, 25%. só 25%. Então, o São Paulo tirou 50%. E aí fez um acordo para pagar o restante lá na frente. O Santos acabou tirando 70% de todo mundo, dos funcionários e dos jogadores. Há quem afirme que depois de 3 meses vai ter jogador que vai entrar na justiça. Será que vai acontecer isso? Será que eles vão tomar alguma atitude dessa daí? E eu gostaria de falar com o Gazola a respeito disso, porque ele tem esse conhecimento nato daquilo que pode acontecer, Gazola. Guido, eu acho extremamente preocupante. Vocês deram bons exemplos aí. O Corinthians, por exemplo, ao reduzir o pagamento, porque funcionário administrativo é uma coisa totalmente diferente do patamar de atletas profissionais de clube grande, óbvio, né? Então, o elenco, o Corinthians reduziu em 25%, o São Paulo reduziu em 50% com a anuência do elenco, ou seja, empregados e empregador chegaram num acordo. O Santos Futebol Clube, de uma forma, me perdoe a franqueza, de uma forma irresponsável, inconsequente, extremamente temerosa, simplesmente descontou 70%, pagou 30%. Com relação ao fundo de garantia, há uma prerrogativa, um dispositivo legal expresso, que há a possibilidade de postergar legalmente esse pagamento. Então, não está em mora nesse período, né? Só optar pela prorrogação. Agora, salário, né? A possibilidade de pleitear-se daqui pouco tempo, aí já bateu o segundo mês, no terceiro mês, com a mesma modalidade, eu não tenho dúvidas que há efetivo risco de rescisão do contrato de trabalho indireto. Ou seja, inclusive recentemente eu participei de um evento virtual com ministros do TST e desembargadores aí dos tribunais regionais do trabalho. Não é que haja consenso absoluto, mas inclusive se mencionou um caso concreto do Santos, né, uma pergunta, a esmagadora maioria acham que, a partir disso, é uma questão de bom senso, né? A partir do momento que você não convencionou com os teus empregados, eles não concordaram. Poderia ir, não tem acordo, desconta 25%, que é um dispositivo legal. Agora, essa decisão unilateral é, sim, temerosa. Quero crer, como apaixonado pelo clube, como associado, como torcedor, como conselheiro, que não tenhamos nenhum problema. Mas estamos, sim, abrindo margem a este risco trabalhista extremamente danoso ao clube. Doutor Gazola, uma curiosidade. Deveria ter havido, por parte do Santos, um acordo bilateral com os jogadores. Esse acordo era com o grupo todo ou poderia ser individualmente? Por exemplo, determinado jogador ganha 300 mil por mês. Você pode negociar com ele de uma maneira. Aquele que ganha 50, você fala, pô, se eu descontar 70% dele, você vai ganhar 15%. Eu não sei que tipo de despesa que ele tem, quais os investimentos que ele fez, ele vai precisar de dinheiro, ele vai ficar afogado. Isso tem que ser individualmente ou chamar todo o grupo e falar, ó, nós vamos descontar ou 25%, ou 50%, ou 70%. Como é que funciona? É muito oportuna a tua pergunta. Em princípio, claro que o melhor cenário é um acordo em um só bloco de atletas. Mas claro que existe, sim, aquele que ganha 30, 40, 50 e o que ganha 400, 500. Então, uma sugestão que seria pertinente é divisão em blocos, né, em patamares. Como você bem colocou, descontar 70% de quem ganha 50%, há um abismo com relação a descontar o mesmo percentual de quem ganha 300 ou 400. Então, por que não dividir por faixas salariais e aí sim tentar negociar a exaustão, né? Porque eu não sei, a gente acaba sabendo indiretamente, mas me parece, por favor, em hipótese, que teria sido ajustado 30% a ser descontado, bem diferente de descontar os 70%. Então, de qualquer maneira, não houve acordo. E vem falar que sindicato dos empregados de clubes de futebol podem homologar
uma decisão dessa, por favor. Né? O único sindicato que poderia participar com relação ao elenco, que é o problema mais vultoso, mais significativo, pelos valores que envolve, é o Sindicato dos Atletas. Mas, claro, com a participação dos atletas. Né? Eles não poderiam, em hipótese alguma, simplesmente impor um percentual máximo, e não estou dizendo que seja injusto, né? Porque num momento desse tem que haver sacrifício, tem que haver realmente cooperação. Agora, você está esperando ser descontado em 30, é descontado em 70 e fica por isso, quero orar para que não tenhamos seríssimos problemas em breve. Eu acho que, em virtude dessa situação totalmente diferente que nós estamos vivendo, por isso que, às vezes, as tomadas de decisões têm que ser muito bem pensadas. Porque a diretoria do Santos também, ela não é tonta, ela também não está fazendo a coisa num afogadilho, sem saber o que pode, qual o risco que ela estaria correndo. Tudo indica que a informação que eles passaram para os jogadores, falando que iam descontar 70%, mas que os 35%, que seriam futuros pagamentos, eles iam recompor, eles iam pagar daqui para frente esses 35%. Então, eles não iriam descontar os 70%, eles iam descontar, porque 30% com 35%, 65%. Você teria mais 35% somente que eles iam descontar, porque eles iam pagar o restante. Pelo menos foi isso que me parece que eles informaram aos jogadores. Cara, esclarece de novo. Eu ganho 100 mil e eu sou jogador do Santos. O que eles vão fazer comigo? A informação é essa. Olha, nós vamos te descontar agora 70%. Então vamos tirar 70 pau do meu salário. E vou te pagar 30%. Tá ok. Só que nós vamos repor 35%. Futuramente. Nós não vamos deixar de te dar o dinheiro. Eles não vão deixar de dar o dinheiro. Eles vão repor o dinheiro. Ao contrário dos outros. Os outros não vão repor. Os outros tiraram e não vão repor. O Santos vai repor 35%. Pelo menos é isso que eu fiquei sabendo que foi acordado na carta que eles enviaram para cada jogador. Então o Santos, teoricamente, vai pagar para cada jogador 65% do salário. Não vai ficar nesse buraco de 70%. É uma maneira dele se segurar. Eu não sei se isso daí já foi feito propositadamente, porque, olha, eu não tenho dinheiro para dar o total. Eu tenho dinheiro para dar só 30%. Mas eu vou me comprometer, depois que passar 3 meses, eu vou repor aos poucos esse novo valor na hora que a coisa voltar ao normal. Talvez tendo como base algum futuro pagamento. Isso no caso aí. do Flamengo, que o Santos alega que não pagou uma parte. Deu para entender, Gazola? Deu para entender, eu acho válido, desde que seja objeto de acordo, né, entre as partes. Eu tive a oportunidade, até por uma questão profissional, de ter acesso ao acordo formulado, por exemplo, pelo Bahia, que hoje é um clube padrão em termos administrativos. Há inúmeras condições, cláusulas exaustivamente negociadas com os atletas e acabou-se chegando a um consenso. Será que o Santos não teve esse trânsito, essa conversa no momento tão difícil que o mundo está vivendo? Também não acredito que os jogadores sejam absolutamente intransigentes, sabem das dificuldades. Eu, particularmente, aí eu vou adentrar até alguma coisa muito interna do clube, apesar de eu estar à distância, só no conselho. Eu acho que o Pérez ele vai muito à frente de tudo, né? Ele tem que ter profissionais do futebol, o Renato, algum dirigente que tenha trânsito com os jogadores e preserve a imagem do alto mandatário para a palavra final. Me parece que ele quer desenrolar tudo e acaba enrolando no final tudo. Ou seja, tem que ter um interlocutor. Né? Os atletas podem pensar em dinheiro, são profissionais, querem ganhar dinheiro, está no contrato, mas a pandemia transformou o mundo de uma maneira abrupta e inesperada. Então, isso é uma coisa que me parece carente, é esse espírito negociador, chegar a um consenso. Pagar 30%
e daqui 3 meses pagar mais 35, me parece válido. Mas unilateralmente, confesso que eu não sei se atenua muito a situação, não. Bom, estamos conversando com o doutor Gazola, que foi ex-diretor jurídico do Santos Futebol Clube, a respeito desse momento que vivemos atípico, né? No futebol não só brasileiro, como também internacional. Eu quero dar 2 recados aqui. O primeiro é a respeito de celular. Hoje uma ferramenta é indispensável, ainda mais na pandemia. Dá um pane no celular, você fala, meu Deus do céu. Através do celular eu tenho contato com amigos, com parentes, com clientes, com tudo, né? E aí dá um pane, o que eu faço? E principalmente agora na pandemia, não precisa nem sair de casa. É só dar uma ligadinha nesse telefone que está na tela da Top Center, 988-015626. Para quem não sabe, a Top Center está há 10 anos no mercado. Eles têm aqui a loja em frente à porta principal da Unisanta, há 10 anos. Tem tudo que você precisa, qualquer tipo de acessório, o que você precisar. Tem credibilidade e competência. Por isso, não precisa sair de casa. Você liga, eles mandam um técnico, vai chegar aí, vai fazer a avaliação, aprovando o orçamento, eles arrumam, traz de volta e você paga em 12 vezes no cartão de crédito, sem sair de casa, tá bom? Deu pane no celular? Não se preocupe, tá aí o telefone da Top Center, 988-015626. E outro recado é da Cacau Center, que é a maior loja de artigos de festa em toda a Baixada. Na Cacau Center são mais de 40 mil itens. Tá vendo essa oferta que eu estou colocando na tela? Essas ofertas você não encontra em lugar nenhum, porque o melhor preço em produtos para festa está na Cacau Center. Eu repito, são mais de 40 mil itens. E para quem não conhece, a Cacau Center fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, ali pertinho do Carrefour, em São Vicente. No próximo bloco, voltamos a falar do Santos, da reunião do Conselho, hein? O Guido tem perguntas do doutor Gazola já já. Estamos de volta para mais um bloco do Baixada Esporte. Quero agradecer demais o carinho da audiência, não só na Baixada, mas muita gente acompanhando o Baixada Esporte também pela internet, de diversas partes do Brasil e também do exterior. Guido Bortolomás, a pergunta ao doutor Gazola. A gente ia falar sobre a reunião do Conselho, mas eu acho que um assunto muito importante também e que preocupa todo mundo, Santos, a diretoria, o Conselho, os torcedores, são os problemas que o Santos tem hoje com a FIFA. As ações dos clubes que entraram na FIFA para receber do Santos Futebol Clube. Como o Santos também tem que receber de alguns, só que não entrou com ação nenhuma. Mas o Santos hoje está com várias ações na FIFA. A ação do Kleber Reis, a ação do Felipe Aguilar, você tem do Soteldo. São ações que hoje podem gerar problemas seríssimos para o time do Santos. Então eu gostaria de saber do doutor Gazola a respeito disso. Por exemplo, Kleber Reis. O Santos deve ao Hamburgo hoje 25 milhões de reais. Está cobrando isso do Santos. O Santos já teve uma prorrogação de 5 meses, de dezembro para cá. Não teve nenhum tipo de acordo, não conseguiu empréstimo no Banco da Alemanha e está devendo isso. Já foi punido. Não pode inscrever nenhum jogador novo na CBF. Pergunta que não quer calar. O que pode acontecer com o Santos daqui para frente com outras ações que estão entrando na FIFA, doutor? Quero crer que o Santos esteja atento e igualmente preocupado em resolver. Por quê? Porque a condição do clube devedor contumaz, né, ou seja, as dívidas aparecendo na FIFA para cobrança, elas vão se acumulando, elas vão se sobrepondo, e isso pode trazer sanções variadas, né? Inclusive, como nós já estamos com a proibição de contratar, de inscrever atletas, que para a FIFA é uma das mais brandas, embora o efeito desportivo seja relevante, né, seja grave, mas nós corremos risco de perda de pontos, né, como alguns clubes do Brasil também já estão ponderando essa possibilidade, e até o extremo, né, por exemplo, Cruzeiro, que eu acho que hoje é o clube com situação mais grave em território brasileiro, perante a FIFA, de eventual rebaixamento de divisão e etc. Ou seja, sanções podem ocorrer e acontecem, né? A gente não pode achar que isso é suposição. Agora,
caímos naquele ponto. Como que se contrata e não se paga, né? Então, a contratação do Kleber Reis foi na gestão Modesto, né? Foi uma irresponsabilidade, né? Parece que até com questão médica, etc., e simplesmente não se pagou, né? Juros, multas, vem se avolumando. O caso do Felipe Aguiar, do Soteldo, como você está elencando, simplesmente não se paga, né? Ou seja, compra e não paga, compra e não paga. A entidade maior do futebol mundial, claro que tem que se preocupar e punir severamente casos como esse. Que nem o caso do Felipe Aguilar, o Santos comprou o jogador por 15 milhões e acabou vendendo o jogador para o Atlético Paranaense, 50% do passe, recebeu 10 milhões, está devendo 7 milhões para a equipe do Atlético Nacional da Colômbia, não repassou o dinheiro e vendeu o jogador já. O jogador já não pertence mais ao Santos. E aí eles entraram na FIFA com uma ação querendo receber esses 7 milhões. Só que isso começa a entrar juros e correção monetária e o bolo vai crescendo cada vez mais. Mas o Santos não pode pedir para o Atlético que comprou e falar, agora vocês pagam esse restante para eles, Não. Não pode? Não, porque o Santos já gastou o dinheiro. O Santos já recebeu os 10 milhões. O Santos tem 50% do passe. Tem que esperar vender, se o Atlético quiser vender o jogador para a Europa, e o Santos receber os outros 50%. Mas até então, meu amigo, o Atlético Nacional quer receber o que ele tem direito, que é os 7 milhões. É o caso do Soteldo. O Soteldo, o Santos fez o acordo com a equipe do Achipato, que se vendesse o jogador, se tivesse uma proposta, o Achipato teria que receber integralmente aquilo que o Santos estava devendo. O Atlético Mineiro fez uma proposta de 51 milhões. O Santos não quis vender. Aí o que fez o Achipato? Epa, agora eu quero receber o meu. Eu tenho direito de receber integralmente o que o Santos me deve. O que daria hoje aproximadamente 12 milhões. O Santos não repassou. O Achipato pegou, entrou na ação, entrou na FIFA com uma ação para receber esse dinheiro. Quer dizer, são problemas que estão se acarretando e a cada dia que passa, a gente vê mais dívidas e mais dívidas que o Santos vai ter que sanar, senão vai se arrebentar lá na frente. Tem uma chuva de perguntas aqui de telespectador mandando um recado para o programa a respeito do Poroso. Já alguém pergunta também para o doutor Gazola a respeito do jogador Poroso. Mas deixa eu pegar o boa tarde aqui do companheiro Alessandro Nunes Bortolomazzi, também está com a gente. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Boa tarde ao meu amigo João Vicente Feijó Gazola. Estou aqui escutando esse debate de vocês e preocupado, né, com essa situação do Santos e com tudo que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento. Bom, o Poroso, Guido. Bom, o Poroso foi contratado pela equipe do Equador, veio para o Santos, deu aquele imbróglio todo do valor, né? A princípio era 500 mil, 30% ia para uma empresa que o presidente era sócio junto com o Lica, e aí saiu da empresa, aí voltou atrás, aí não era mais 300, ficou 250. Bom, o Santos contratou o jogador. Durante 3 anos, o jogador ficou na Vila e não jogou uma partida sequer. A informação é que o empresário dele agora vai requerer a liberação do passe, vai requerer a liberação, porque não vai renovar o contrato, o visto de permanência no Brasil. Não renovando o visto de permanência, ele não pode permanecer no Brasil. E aí o contrato seria desfeito. Então eu gostaria que o Gazola pudesse explicar essa situação do Jackson Poroso. Bom, eu vou, antes de mais nada, o meu forte abraço ao Alessandro. Com relação ao Poroso, a gente tem algumas ponderações importantes. Em primeiro lugar, é algo que me consta, veja, eu tenho informações oficiosas, né? Até requeri pelo Conselho, ainda não consegui informações oficiais. Só era possível a concessão de visto por 2 anos. Então, ele celebrou um contrato de 2 anos, que pode até ser 3, digamos, limitado ao prazo que vai expirar agora. E parece, isso apesar de oficioso, repito, é uma informação absolutamente confiável, que a prorrogação está condicionada à concessão do visto. Ou seja, só não se celebrou o contrato de trabalho de 5 anos, porque não é possível a concessão de um visto de trabalho por igual período. Então, nesse caso, vamos entender que se o atleta anuiu expressamente, concordando com 5 anos,
porém só formalizando com o prazo equivalente ao do visto, e ele assume o compromisso dos 2 anos derradeiros, condicionados, repito, ao visto de permanência no Brasil, eu entendo que o Santos tem ótimos argumentos para exigir, inclusive na FIFA ou no CAS, o cumprimento desse acordo entre as partes. Não se trata de um contrato de gaveta, né, que não tem validade jurídica alguma na esfera desportiva, mas sim de uma cláusula expressa, constante, como cláusula extra, do contrato de trabalho registrado na CBF. Então, nesse caso, não me parece, num primeiro momento, adequada essa informação, ou essa intenção, melhor dizendo, do empresário do jogador, que simplesmente não quer renovar o visto e por isso vai embora. Então, que indenize o clube para poder ir embora. É um imbróglio, na minha humilde opinião, nesse sentido, favorável ao Santos. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Oi, pois não, Gazola. Tomara que eu esteja certo nesse sentido. Eu tenho uma pergunta para o Gazola e também para o Alessandro. Há não muito tempo atrás, o presidente Pérez disse o seguinte, e isso eu ouvi dele: o Atlético do Paraná vai nos indenizar. Eles estão achando que levaram na mão grande o Bambu. O próprio Bambu também vai ver lá na frente que nós estamos com a razão. E no final da novela, o Pérez tinha razão. O Atlético teve que pagar ao Santos Futebol Clube, porque ele tinha que exercer o direito de fazer a proposta. O Atlético fez, como você pertencia ao clube revelador que somos nós, eu tinha o direito de fazer a proposta. Eu cubro, você fica. Mas ele foi embora. Agora ele está dizendo que o mesmo caso do Bambu se aplica ao Gustavo Henrique no Flamengo. Ele falou, e vocês vão ver. Bom, ele teve razão no Bambu com o Atlético. E ele está falando que o Flamengo também, que o Gustavo Henrique e o Flamengo vão indenizar o Santos. Eu queria a opinião do Alessandro e do doutor Gazola a respeito disso. A gente tem que ver o que está no contrato, né? Na verdade, do Gustavo Henrique, ele teve a renovação, não passou os 6 meses, ele tinha direito de assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ele acabou assinando com o Flamengo, o contrato dele acabou e ele foi para o Flamengo. No caso do Bambu, parece que tinha uma cláusula que o Santos tinha, tendo interesse de uma outra equipe para assinar um pré-contrato, o Santos teria o direito de exercer a sua preferência com os mesmos valores da equipe que teria a intenção de contratar o Bambu. Por isso que o Santos está sendo indenizado agora pelo Atlético Paranaense e pelo Bambu. No Gustavo Henrique tem que ver se tem a mesma coisa. Aí o Gazola pode até explicar melhor, né, a respeito disso. Só um detalhe que eu vou falar, o Santos ganhou a causa da CBF, porque tem agora um departamento lá que cuida de ações envolvendo jogadores, litígios, jogadores, clubes, nesses casos aí. O Santos pediu 14 milhões pela liberação para receber do Atlético Paranaense, porque era formador do atleta e o contrato não foi feito de um novo contrato profissional. A CBF deu ganho de causa para o Santos, só que não é 14, vai pagar 7 milhões o Atlético Paranaense. Só que o Atlético ainda pode recorrer da ação. O Atlético já vendeu ele por Nice, por 48 milhões de reais. Por isso que o Santos entrou na parada para pegar esse valor aí. Agora, eu não sei, com relação ao Gustavo Henrique, se é a mesma coisa, que eu acho que não é. Não é a mesma coisa. Doutor Gazola. Bom, o que me tranquiliza é que é uma equipe de esportes muito bem informada, né? Isso daí é louvável e merece os parabéns, como eu já falei para o Edson, transmito a toda a equipe. O que o Guido está trazendo é exatamente o ponto que eu abordaria e vou comentar. Quero ver essa decisão, porque, veja, o Pérez tinha razão, é relativo. Por quê? Se nós pedimos 14, por que levamos 7? Por que a decisão veio à metade? Nós estávamos meio certos? Claro que não, né? Porque o argumento do Bambu e do Atlético é no sentido de que ele teria o Santos teria o direito à primeira renovação, mas já teria exercido isso com uma prorrogação, ou seja, para que não caracterize uma burla
né? Então, ao invés de já exercer, quando vai acabar, eu prorrogo, né? Então, eu não confesso que, até como conselheiro, eu tenho essa legitimidade, eu quero ver o teor integral dessa decisão, né? Eu não tenho essa convicção que foi uma vitória plena. Foi razoável? Foi. Agora, convenhamos, olha o preço que o Atlético vendeu o Bambu para a França, né? Então, há uma disparidade enorme. Com relação ao Gustavo Henrique, e veja, eu quero mais que o Santos tenha razão sempre, mas me parece que são casos totalmente diferentes. O Gustavo Henrique não estava no primeiro ou no segundo contrato. O Gustavo Henrique já tem mais contratos como atleta profissional. Então, o período de formação dele está muito distante. Era um jogador muito mais consagrado e estabilizado no elenco. Então, eu confesso que tenho dúvidas. Eu acho que ele exerceu um legítimo direito de assinar o pré-contrato dentro do prazo derradeiro do último semestre e foi para o Flamengo de uma maneira legítima. Sinceramente, tomara que eu esteja equivocado nessa hipótese. Então, são casos distintos, na minha opinião, e não deixa, claro, de ser uma decisão razoável a do Bambu, mas aquém da expectativa do clube, né? Doutor Gazola, duas informações interessantes até para complementar o que nós já vimos falando. Primeiro, a USJ Futebol Talentos, que é a empresa que cuida do passe do Poroso, do Jadson Poroso, informou o seguinte: o Jadson Poroso tem um contrato com o Santos até 2021. Só que na Federação Paulista de Futebol, o contrato reza até 2020, em agosto de 2020. E o contrato de trabalho que ele tem também é até 2020. É por isso que a empresa que cuida do futebol do Poroso, do contrato do Poroso, né, está dizendo que ele não vai renovar, o vínculo de trabalho no Brasil e que por isso ele vai ser liberado pelo contrato que está registrado na Federação Paulista de Futebol. Aí a pergunta que não quer calar: qual é o contrato que vale, doutor? Não, na verdade, o contrato que está registrado vale, e eu arrisco, eu duvido que o Santos não tenha inserido neste contrato de trabalho, como cláusula extra, né, que é um contrato padrão da CBF, para todos os atletas e clubes do Brasil, mas você tem um campo expresso ao final de cláusulas extras, convenções que não estejam ali estipuladas, que sejam válidas entre as partes. E eu quero crer que o Santos tenha inserido essa questão relacionada ao visto, que é muito relevante. Olha, as partes querem assinar um contrato de 5 anos, só não o fazem porque não pode ter visto de trabalho superior a 2 ou 3 anos. Portanto, ao término desse período, as partes convencionam e manifestam a sua vontade livre, espontânea, de prorrogar esse contrato concomitantemente ao visto de trabalho. Ou seja, me perdoe esse empresário, mas isso é oportunismo, isso não tem sentido. É ele que pensasse antes do Santos fazer um investimento tão grande, né, apesar de parecer ser um atleta de potencial, etc., mas me parece que ele está sendo oportunista e tentando lesar o Santos, que vai ter que se insurgir contra isso, né? na CNRD, na FIFA, no CAS, seja onde for, que é muito cômodo. Agora, o atleta provavelmente tenha mercado em algum lugar, ele simplesmente não cumpre essa cláusula. Claro, desportivamente, ele está limitado até aquele momento, mas tem repito, uma cláusula expressa, certamente, que as partes já convencionaram previamente. E a segunda informação com relação ao pagamento do Profut. O Santos paga por mês a quantia de R$500 mil. Então, só para exemplificar, mais uma vez, o caso do Profut. O acordo, quando foi feito, a primeira prestação até a 24ª prestação tinha 50% de desconto. Então, quanto é que você falou que o Santos paga? 400, eu tinha duas informações, mas agora eu vou confiar nessa aqui. Tá, porque o Santos já está há algum tempo no Profut. Essa daqui ele está bem informado. Essa aqui não é.
é R$400 mil. Diz aqui meu querido amigo Rodrigo Marino. Muito bem. Então, só para ver como é que funciona o Profut. Quando foi feito o acordo, 20 anos, por exemplo, da primeira à 24ª parcela, tinha 50% de desconto. Vamos supor que o Santos ia pagar 1 milhão. Pagava só 500. A partir da 25ª até a 48ª, o desconto cai para 25%. Então, se o Santos pagaria 1 milhão, ele vai passar a pagar 750 mil, não mais 500. Aumenta. E quando chegar a 48ª em diante, é 10% de desconto. Então, se o Santos pagar 1 milhão, ele vai passar a pagar 900 mil reais. Ao invés de diminuir, aumenta. Porque no começo, a parcela de desconto tinha maior índice, 50%. Se o Santos fez um acordo em 2015, para 2020, 15, 16, 17, 18, são praticamente o quê? São 60 meses, né? 4 anos, 2015, 16, 17, 18, 19, 5. Deu 60 meses, mais 4 agora. 4 milhões e 800 mil por ano, hein? 4 milhões e 800 mil reais por ano o Santos paga. Mas é 400 mil por mês. O Santos já está com 5 anos, provavelmente o Santos já está nessa faixa aí de 10% apenas de desconto. Ou seja... Guido, Edson. Fala, Alessandro. Vocês estão abordando a respeito do Profut, né, do Santos Futebol Clube. Como eu não participei da primeira parte do programa, depois eu queria dar a minha opinião a respeito da MP, a MP do Bolsonaro, né, a MP do Flamengo, né? Essa MP é importante para o futebol. Eu queria também dar a minha opinião a respeito disso. Então nós vamos um intervalinho rapidinho, a gente volta já com o doutor Gazola, com o Alessandro, com o Guido, falando também a respeito dessa medida provisória do presidente Bolsonaro, atribuindo ao clube mandante o direito de vender, negociar como quiser, e também um assunto importante que é a reunião do Conselho. Já. De volta à Baixada do Esporte, agora fala sobre o projeto de lei do presidente Bolsonaro. Alessandro e doutor Gazola, rapidamente, cada um dando uma opinião a respeito. Vamos lá, Alessandro. Primeiro explicando o que é o projeto, né? Sim, a MP, né? Mas apresenta o Alessandro já embala. Então eu vou rapidamente. Ontem, o presidente, aliás, anteontem, né? O presidente Jair Bolsonaro acabou enviando para o Congresso uma medida provisória que reestabelece as negociações do futebol brasileiro. Antes, uma empresa de comunicação, uma televisão, para transmitir um jogo de um determinado time, tinha que ter o aval dos dois, né? O contrato com as duas equipes para poder passar esse jogo na sua grade de televisão. Agora, ele pode negociar com o clube mandante, ou seja, aquele que vai mandar o jogo no seu estádio pode negociar diretamente com a TV e o visitante vai receber apenas uma pequena parte dessa transmissão, dos direitos de transmissão, que vai todo para o clube mandante. É uma medida provisória que vai ter que ser votada pelo Congresso, não significa que isso vai se tornar uma lei, não é verdade? Vai ter que ter uma negociação ampla. Dizem que essa medida provisória foi feita para favorecer o Flamengo contra a Rede Globo, porque o Flamengo não assinou um contrato com a Rede Globo dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e que o Flamengo, nesse final de semana, já vai transmitir, e a Globo já deu uma nota dizendo que o Flamengo não pode, porque o Flamengo não tem uma concessão de televisão, é um canal dele próprio, não é uma concessão de televisão, então ele não pode transmitir, e vai ser um imbróglio jurídico a respeito disso. Ou seja, mais uma vez, uma medida provisória do presidente que vai causar uma polêmica, principalmente no futuro, né? E aí eu já vou deixar essa discussão mais ampla, vou passar para o Gazola, porque o futuro pode prejudicar muito as equipes menores. Doutor Gazola. Não, sem dúvida. O grande risco é para os pequenos, né? É muito fácil também o presidente olhar e mais uma vez querer atingir a Globo sem medir as consequências. Eu acho extremamente preocupante para clubes de pequeno e médio porte. Então, agora, os contratos que estão em vigor têm que ser respeitados, né? Então, me parece que é uma coisa mais adiante, se bem que o Flamengo não está mais, né? Então, ele pode se beneficiar de imediato. O Flamengo, o contrato do Flamengo do Campeonato Carioca, o Flamengo não assinou contrato com a Rede Globo. Entendeu? Agora, a briga é o seguinte: o Flamengo quer passar no seu canal, né? No seu canal do YouTube, no seu canal. E aí a Globo está dizendo o seguinte: não, ele não pode porque ele não é detentor de uma concessão de televisão, e essa medida provisória atinge os meios de comunicação que têm concessão do governo, né? Então o Flamengo não poderia passar essa sua transmissão.
Vamos ver o que vai acontecer. Mas isso já está favorecendo já alguns clubes. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem contrato com a Globo. Entendeu? Tem outros clubes que não têm contrato. O Santos também não tinha. O Santos acabou roendo a corda e assinou de novo com a Globo. Eu acho que até 2024 vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mesmo porque a gente não sabe se essa medida provisória vai ser aceita, vai ser aprovada. E também ninguém sabe o que vai acontecer nas próximas eleições, né? Tem muito rolo pela frente ainda para a gente discutir. Bom, vamos falar da reunião do Conselho Deliberativo? Rapidinho. O que é importante você salientar com o doutor Gasoli? Queria saber essas duas ações aí. Primeiro, a primeira de 2018 foi reprovada e a de 2019 também será reprovada. O que pode acontecer com a diretoria do Santos se isso acontecer? A reunião dessa semana, que votou o parecer da Comissão de Inquérito de Sindicância, acabou por rejeitar o parecer que determinava a punição de impedimento tanto do presidente quanto do vice e dos demais membros do comitê de gestão haviam penas diversas. Eu, como conselheiro e modéstia à parte, atuante, preocupado com as coisas do clube, penso com uma boa parte dos meus pares que o grande problema foi votar o sim ou não, ou seja, ou pune da forma que a CIS propôs, ou absolve e rejeita o parecer. Né? Podem falar o que for do vice-presidente, tem gente que tem rejeição, etc., mas, convenhamos, ele não poderia estar na mesma pena imposta ao presidente, tendo em vista que o presidente trouxe para si todo o poder, né, até certamente passando por cima da governança corporativa, o que não exime os demais membros, mas com relação ao vice-presidente, ele foi isolado completamente, até por portaria interna, que ele não teria autoridade nenhuma em nenhuma circunstância, ele foi alijado de decisões. Pode ser, como a CIS mencionou, que o Orlando Rolo, vice-presidente, tivesse participado de um ou outro contrato, mas que houvesse uma dosimetria mais adequada. Por isso que as abstenções foram tantas. Com relação à próxima reunião, já agendada para 30 de junho, contas de 2019, né, há uma mudança no estatuto que nós conseguimos inserir no ano passado, que permite um afastamento temporário para se defender, desde que, nos termos do artigo 25 do Profut, haja a configuração de gestão temerária. Então, ao contrário da redação anterior, né, quando já aconteceu, inclusive, um pedido de impeachment aprovado no Conselho, o presidente permaneceu no cargo e foi absolvido pela Assembleia Geral, agora, pelo prazo máximo de 60 dias, o presidente pode ser afastado, o presidente e ou o vice. Depende do entendimento da CIS e de 2/3 do Conselho. Eu quero crer que não haja mais tempo para nada. Infelizmente, nós não tivemos reuniões antes da pandemia. Esse ano não teve reunião em janeiro, fevereiro, março. Março teria uma logo no início da pandemia. Foi, obviamente, de uma forma correta, adiada. Pois não. Foi só para concluir, foi adiada e começamos as reuniões virtuais informais. Então, o Santos só nessa última semana, só na terça-feira, é que conseguiu fazer uma reunião oficial que rejeitou o parecer da CIS. Vamos aguardar de 30 de junho. Doutor Gazola, muito obrigado pela sua participação aqui, um forte abraço e brevemente estaremos com o senhor de volta aqui, hein? Tá bom? É sempre um grande prazer, um forte abraço a todos vocês. Um abraço, Alessandro. Um abraço, até segunda-feira. Tchau, tchau. Muito obrigado. Guido Bortolomaz. Um abraço e até segunda. Gente, obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Baixada Esporte volta na segunda. Até lá. Tchau.